Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Estatística Descritiva. Nós, nessa aula, continuamos o assunto da aula anterior, que consiste aí nos gráficos e tabelas. Então, um dos gráficos que são muito utilizados é o gráfico em setores, né? Quando você vai lá no Excel, ele vai chamar de gráfico de pizza, né? Então, ele é popularmente conhecido como gráfico de pizza. Então, por exemplo, né, pegando aqueles mesmos dados da aula anterior, que é relacionado a marcas de veículos vendidos na cidade X. Né? Então, cada marca vendeu uma quantidade. Então, pegando aqui o total de veículos vendidos, né, cada marca vai ter uma parte dentro desse total. E essa parte, né, se a gente considerar que o total é um círculo, né, essa parte vai ser um pedaço, vai ser uma fatia desse círculo. Né? Como é que nós determinamos essas fatias? Muito bem, a gente faz a regrinha de 3. Né? 1058, que é o somatório de todos os veículos vendidos, corresponde a 360 graus. Então, no caso da marca Aristóteles, né, 248 corresponde a x. Fazendo a famosa multiplicação em cruz, né? X é aproximadamente 84,38 graus. Para a marca Galileu, né? De novo, 1058 corresponde a 360, 352 veículos, né? Foi a quantidade vendida por esta marca, corresponde a X. Fazendo multiplicação em cruz, X é aproximadamente 119,77 graus. E assim, fazendo para todas as marcas, né, nós obtemos aqui o gráfico, né, separado em cores. Né, esse aqui foi feito no Excel. Então, essa cor, sei dizer se é um amarelo mais escuro ou tá mais para tom de laranja, né, que é a marca Aristóteles, 24%. A marca Galileu foi a que mais vendeu, né, esse vermelho mais escuro, 33%. A marca Leibniz, que é um marrom mais claro, 26%, esse marrom mais escuro, 17%. Bom, e as porcentagens, né? É o mesmo esqueminha que a gente fez da regra de 3, só que para 100, né? 1058 é 100%, e aí 248 é x, você vai achar a porcentagem. Ou você divide 248 por 1058, multiplica o decimal por 100, você vai chegar aqui nos 24%. Tá? É um gráfico muito utilizado, né? Se não for um dos mais utilizados aí, em alguns tipos de áreas. Tá? Outro gráfico que pode ser útil em algumas situações, mas que ele não é um gráfico muito utilizado, é um gráfico mais raro de se encontrar, é o gráfico polar. Ele tem aí uma aplicação muito interessante, muito conveniente para dados cronológicos, né, para a série cronológica. E consiste no seguinte, né, esse gráfico também é chamado de radar, lá no Excel é radar, consiste no seguinte: você vai construir vários polígonos. No caso aqui nós temos 6 dados, né, vão ser polígonos de 6 lados, veja, 6 lados. E vai ter uma escala, né, de 0 até um número que represente, que compreenda todos esses dados. Né, e para cada vértice do polígono maior, você rotula, né, como um dos elementos da variável mês, e aí você vai colocando os pontos dentro da escala, aqui no caso, de 0 a 600 mil. Tá? Então, ele vai formando esse gráfico polar. Ele não é muito comum, tá? Mas é um gráfico, é uma forma de representação de dados. Nós temos o gráfico em curvas, esse já é mais famoso. Então, consiste em, né, colocar aqui na variável horizontal, no eixo horizontal, melhor dizendo, a variável, no caso, independente, podemos assim dizer, né, e no eixo vertical, a variável dependente. E aí nós obtemos os pontos, né, correspondentes a janeiro, dentro da escala numérica, fevereiro, março, abril, né, e ligamos esses pontos. Detalhe que esse tipo de gráfico ele pode ser usado tanto quanto eu tenho aqui uma variável
que não é numérica, tá? Uma variável cronológica, no caso, como para dados numéricos. Então, ele tem aí uma flexibilidade. É importante observar que ele faz mais sentido quando há uma progressão dentro dessa variável, né? No caso, a variável cronológica, você tem a ordem dos meses, né? A ordem cronológica. Com número também, faz sentido com a ordem do número, né? E assim por diante. E assim nós fechamos essa aula, né? E encerramos, por assim dizer, o assunto dos gráficos mais básicos, dos tipos de tabela. Nós vamos voltar a falar de gráfico mais lá no finalzinho dessa playlist, quando a gente tiver conhecimento de outras informações relacionadas à estatística descritiva. Nós vamos precisar delas para a construção desses gráficos mais específicos, tá? Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, eu desejo a você bons estudos e até a próxima.